não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no YouTube, seja membro, participe pelo apoio ou pelo apoio coletivo ou nossa vaquinha. A gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no YouTube, no Telegram e no Instagram, sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros. Muito obrigado aí a todos vocês. Fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto por um Brasil melhor. Valeu! Podemos começar. Então, esse texto que eu escolhi para a aula de hoje, Exercícios Espirituais de Filosofia Antiga, é tirado de um livro do Pierre Hadot, que é... Um momento, deixa eu... Peraí, eu não quero me ouvir. Que é um dos autores que, desde a década de 40, vem estudando esse tema da dimensão sapiencial, prática da filosofia. Tem uma série de livros publicados sobre isto. Então eu vou ler aqui e comentar. Muitas das dificuldades que experimentamos em compreender as obras filosóficas dos antigos provêm com frequência do fato de que cometemos, ao interpretá-las, um duplo anacronismo. Acreditamos que, como muitas obras modernas, elas se destinam a comunicar informações concernentes a um conteúdo conceptual dado, e que podemos também tirar delas diretamente informações claras sobre o pensamento e a psicologia do seu autor. Mas, de fato, elas são com frequência exercícios espirituais que o autor pratica pessoalmente e faz o seu leitor praticar. Elas destinam-se a formar as almas. Elas têm um valor psicagógico. Psicagógico é guiamento das almas, né? Toda asserção que está contida nelas deve então ser compreendida na perspectiva do efeito que visa a produzir e não como uma proposição que expresse adequadamente o pensamento e os sentimentos de um indivíduo. Então, isso que ele está dizendo se aplica literalmente a algumas obras e se aplica relativamente a outras. Por exemplo, se vocês, talvez muitos de vocês conheçam um livro chamado Comentários aos 22 Arcanos Maiores do Tarot, que é uma obra anônima de um padre alemão. Foi publicado em tradução brasileira eu creio que pela Vozes, há muitos anos, mas teve várias reedições. É um livro notável, de alguma maneira. E o padre empreende ali uma defesa do Kant, dizendo que não podemos interpretar os livros do Kant diretamente, porque eles têm este espírito. Eles não expressam diretamente o pensamento kantiano, mas eles são uma série de exercícios que visa despertar no leitor um certo efeito. Né? Bom, eu acho que algumas obras do Kant podem, de fato, ser lidas assim, mas se este é o espírito, então ali ele está muito bem disfarçado, porque tudo nos livros parece indicar que o Kant está expondo realmente uma concepção teórica. Tá certo? De qualquer modo, não podemos excluir a possibilidade desta interpretação. No caso de constituir exercícios espirituais, então isso quer dizer que o verdadeiro conteúdo afirmativo, conteúdo positivo desses textos não está neles, mas está nas conclusões interiores que o leitor vai tirar. Então é um negócio mais ou menos esotérico e de certo modo incontrolável. Quer dizer, uns compreenderão o trajeto percorrido e a lição, e outros não. Tá certo? Então, neste caso, a filosofia do Kant seria realmente incognoscível, porque ela está na cabeça de cada leitor. Não? Então, eu acho que quando se trata, vamos dizer, de exercícios espirituais, no sentido mais formal e explícito da coisa, isso deve ser perceptível no próprio texto, como o é, por exemplo, nos diálogos platônicos, né, que todos eles são exercícios dialogais. Então ali está claro que
conteúdo teórico total não está expresso, mesmo porque o Platão esclarece que a parte principal do ensinamento ele não pode dar nos diálogos, ele só dá na sua exposição oral para os alunos, de modo que, vamos dizer, o conteúdo teórico final, que só aparece no ensinamento oral, ele ficou conhecido por um grupo relativamente reduzido de pessoas, até que o Giovanni Reale reunisse esse material no livro Por uma Nova Interpretação de Platão. Quer dizer, nós podemos dizer que hoje nós conhecemos o pensamento teórico de Platão, e antes tomávamos como seu pensamento teórico exposições dialogais que eram, na verdade, exercícios espirituais que preparavam o ouvinte, o aluno, para esta parte superior do ensinamento. Não é isso? Então, aquelas exposições de Platão, aqueles comentários de Platão, análise de Platão, que falam, vamos dizer, do dualismo platônico, de fato elas estão erradas, porque esse dualismo era apenas um artifício pedagógico de que ele estava servindo para conduzir aos alunos a uma terceira dimensão, que é acima do mundo sensível e do mundo das formas, existia o que chamava o mundo dos princípios. Mas esses princípios, na verdade, só eram expostos, vamos dizer, de maneira explícita para os alunos mais preparados e expresso oralmente. E para os outros, Platão dava no máximo, no fim dos diálogos, uma exposição de tipo mítico. Mas a própria estrutura dos diálogos mostra que se trata de exercícios espirituais. No caso de Aristóteles, a coisa se complica barbaramente, porque tudo o que nós temos de Aristóteles são rascunhos que ele fazia para a exposição em classe. Tá certo? Se você pegar a obra inteira de Aristóteles, né, e supondo que cada um daqueles textos fosse uma exposição oral, bem, não daria 6 meses de exposição oral. Em 6 meses ele teria dito tudo aquilo, como ele ensinou durante 2 décadas. Tá certo? Então, não se sabe o que mais ele falou na classe e não se sabe qual era a estratégia que ele usava. Quer dizer, se ele simplesmente pegava aquele conteúdo teórico que está nos rascunhos e expunha oralmente, ou se ele desdobrava aquilo em exercícios espirituais. Então não sabemos o que Aristóteles faria, de modo que as duas modalidades de leitura são admissíveis. A leitura que entende esses textos como exposições teóricas explícitas e aquela que vê neles, ou que pode conceber a partir deles, uma estratégia pedagógica. Quando se trata de uma estratégia pedagógica, então evidentemente a exposição é indireta. Ela não diz exatamente o que o filósofo está pensando ou o que ele sabe, tá certo? Mas ela usa de artifícios para levar o estudante a ele mesmo perceber aquilo, tá certo? Mesmo que não consiga expressá-lo. De qualquer modo, esses dois aspectos, o aspecto de exercício espiritual e o aspecto de exposição teórica, eles existem ou coexistem em todas as obras filosóficas. Quer dizer, mesmo aquelas que são uma exposição teórica explícita, contém ali um elemento de exercício espiritual e nunca podem ser interpretadas só no seu sentido literal. Quer dizer, elas implicam algumas consequências a mais que o leitor, o ouvinte, o estudante deve apreender, e ali está o seu sentido mais profundo. E as obras que se apresentam claramente como exercícios espirituais, como, por exemplo, os próprios diálogos, eles contêm também um elemento de exposição teórica que está ali embutido, porque, no mínimo, a prática do exercício espiritual subentende uma certa concepção sobre o ser humano e sobre a alma humana, tá certo? E essa concepção é que orienta a prática dos exercícios. Então, os dois lados, eles sempre existem, tá certo? Por exemplo, quando nós estávamos estudando Descartes, nós vimos que ali existe claramente uma estratégia desse tipo de exercício espiritual. Quer dizer, ele diz, olha, isso aqui é uma série de práticas que eu realizei efetivamente. Então ele está sugerindo que nós realizemos a mesma prática, tá certo?
E a conclusão final a que ele chega do cogito ergo sum pode ter, vamos dizer, uma significação, uma amplitude diferente para cada um. Então, como prática espiritual, aquele exercício aquele começo das meditações metafísicas do Descartes é de certo exemplar, não sendo uma coincidência que ele imite a meditação vedantina, igualzinho em todos os seus passos, tá certo? Apenas, vamos dizer, as perguntas são um pouco diferentes, mas a escalada que vai, vamos dizer, desde as aparências até, vamos dizer, o centro da interioridade é mais ou menos a mesma. Então, como exercício espiritual, aquilo conserva todo o seu valor. O problema, como eu expliquei naquelas aulas, é que a partir de um certo momento, né, o Descartes começa a tirar conclusões teóricas daquilo que ele alcançou nos exercícios. E dali para diante, ele não está mais falando do seu eu real, isso é, do eu que estava envolvido no exercício espiritual, e sim, vamos dizer, de um eu abstrato e universal. Isto acontece em parte porque é da natureza destes exercícios eles puxarem o indivíduo desde o seu eu empírico momentâneo até um ponto de vista universal, quer dizer, ele se identificar, por assim dizer, com um eu abstrato universal, quer dizer, seria a encarnação da razão. Este é um dos, vamos dizer, dos objetivos desses exercícios, quer dizer, transcender os limites da individualidade e fazer com que o indivíduo pense na escala da razão universal. Mas a transição entre essas duas coisas, nas meditações de Descartes, ela não está muito clara, ela parece dar a impressão, eu pelo menos tive essa impressão de que ele cometia um lapso, de que ele estava confundindo, vamos dizer, a narrativa de uma experiência pessoal, isso é de um exercício espiritual, com uma dedução lógica que ele faz a partir das conclusões desse exercício. Vamos continuar aqui. Esses exercícios correspondem a uma transformação da visão do mundo e a uma metamorfose da personalidade. Graças a eles, o indivíduo se eleva à vida do espírito objetivo, isto é, se recoloca na perspectiva do todo. Então aqui ele cita uma frase do George Friedman: eternizar-se ultrapassando-se. Quer dizer, então, em princípio, o meditante, nesse exercício, ele passaria, vamos dizer, da visão do mundo centrada no seu eu empírico atual para, por assim dizer, o ponto de vista de Deus, o ponto de vista da razão universal. Pelo menos era isto claramente o que os estoicos pretendiam, como nós veremos daqui a pouco. Quer dizer, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola não são senão a versão cristã de uma tradição greco-romana. Ele demonstra isso extensivamente no livro, mas não é esse o ponto do nosso interesse aqui. Os estoicos declaram explicitamente que a filosofia é um exercício. A seus olhos, a filosofia não consiste no ensinamento de uma teoria abstrata, menos ainda numa exegese de textos, mas numa arte de viver, numa atitude concreta, num estilo de vida determinado que engaja toda a existência. Ora, evidentemente, esse estilo de vida, uma vez alcançado e adotado e aceito, ele produzirá no indivíduo inúmeras percepções nas quais ele terá, em princípio, acesso à verdade. E esta verdade é que será, por assim dizer, o conteúdo da filosofia. Então, nós temos que sempre, em todo escrito filosófico, distinguir essas duas dimensões, a dimensão da doutrina e a dimensão do método. Não do método lógico, mas do método pedagógico, psicagógico. Quer dizer, a condução do estudante a um certo estado de espírito, no qual aí ele aprenderá a verdade, e esta verdade será o verdadeiro conteúdo doutrinal que o autor estava tentando lhe passar. Esse conteúdo, portanto, permanece mudo, né? e esotérico até o momento em que o aluno o perceba. De qualquer modo, esse conteúdo doutrinal existe, né? Então, tem uma apostila antiga minha em que eu discuto a definição pitagórica da filosofia. Então, pitagórica, na verdade platônica, mas que é atribuída a Pitágoras, né? Que
está implícita na própria palavra filosofia, quer dizer, o amor à sabedoria. Se o filósofo se define como amante da sabedoria, ele está pressupondo várias coisas. A definição ela é enormemente rica no seu conteúdo, embora não, à primeira vista dê a ideia somente de que é um amador ou um diletante. Mas o amor à sabedoria pressupõe, em primeiro lugar, que a sabedoria existe. Se não há sabedoria nenhuma para amar, então não faz sentido ser um amante da sabedoria. Em segundo lugar, ela pressupõe que a sabedoria está fora ou acima da mente do filósofo. Senão, o amor à sabedoria seria apenas um amor a si mesmo. Ou seja, ele está tentando, o filósofo está tentando alcançar um tipo de conhecimento que o transcende, de alguma maneira. Tá? Mas pressupõe também que esta sabedoria é acessível, que ela se abre ao buscador e que ela não se recusa, que ela está lá esperando, porque senão, vamos dizer, seria um amor sadomasoquista, quer dizer, estou procurando, né, uma dama que se esquiva e que não quer saber de mim. Tá certo? Portanto, o amor à sabedoria supõe também que a sabedoria tem algum amor pelo seu buscador ou pelo seu amante. Tudo isso está compreendido nesta definição. Então isso significa que a definição mesma, ela já tem um conteúdo teórico, já tem um conteúdo doutrinal explícito a respeito do que seja a sabedoria. Né? Então, a sabedoria, ela é acessível, ela é amável, tá certo? Ela se abre ao seu buscador e ela confere a ele, quer dizer, um benefício. Quer dizer, o benefício é de poder, pelo menos por instantes, encarar a realidade de um ponto de vista que já não é do eu empírico, mas que é o da própria sabedoria. O ato filosófico não se situa somente na ordem do conhecimento, mas na ordem do si e do ser. Quer dizer, o si é o eu mais interior, né? É uma conversão que abala toda a vida, que modifica o ser que a realiza. Né? Mas, evidentemente, se esta modificação leva o indivíduo até um estado contemplativo, o que ele vai contemplar ali? A verdade. Então, ali estará o verdadeiro conteúdo teorético, né? O conteúdo daquilo que foi contemplado. Também isto supõe que quando o filósofo toma a palavra em nome da sabedoria e ele expõe o conteúdo teórico daquilo que ele sabe, ou pensa, ou julga saber, essa exposição será sempre deficiente. Isto aqui é universal na filosofia. Quer dizer, toda exposição de uma teoria, ela é necessariamente deficiente. Por quê? Porque essa teoria é o conteúdo a que o filósofo teve acesso no instante em que a sabedoria se abriu para ele, por momentos e de maneira necessariamente deficiente. Então, se a percepção que ele tem, quando chegando ao cume desses exercícios espirituais, ele percebeu alguma coisa, ele sabe que aquilo que ele disser a respeito será suficiente. Por quê? Porque só será compreendido por quem fez a mesma série de exercícios e chegou ao mesmo estado espiritual dele. Então, nesse sentido, todas as obras filosóficas são de algum modo esotéricas. Elas só abrem o seu conteúdo a quem percorreu as etapas. Em alguns casos, vamos dizer, esta necessidade de percorrer o caminho é afirmada explicitamente. Hegel diz isto. Ele diz que uma tese filosófica nada significa sem o conhecimento do percurso que leva até ela. O que é esse percurso? É apenas uma dedução lógica? Não, é uma sequência de percepções. Portanto, trata-se também de exercícios espirituais, também em Hegel. Tá certo? Então, isto quer dizer que tomar o conteúdo das filosofias apenas por aquilo que está escrito é sempre errado. Toda e qualquer obra de filosofia pressupõe, vamos dizer, este caminho que levou às conclusões. E o caminho nem sempre está totalmente explicitado. Né? Quer dizer, o filósofo, após a sequência de experimentos espirituais, mediante os quais ele se preparou e se educou, né? Quando ele chega à percepção
do conteúdo que consistirá, então, na sua, entre aspas, filosofia, ele sabe que não é qualquer recém-chegado que vai entender aquilo. E a coisa mais evidente do mundo é que as faculdades de filosofia, elas não preparam ninguém para isso. Né? Elas saltam sobre estes exercícios, sobre a formação da mente do filósofo. Eles só lhe dão informações. No máximo dão um treinamento lógico, mas isso aí está longe de ser deficiente. Então, este é o problema do ensino da filosofia universalmente hoje. Né? Eles estão pegando, vamos dizer, conteúdos esotéricos e os estão tratando de uma maneira grosseiramente exotérica, ou seja, estão ignorando todo o aspecto, vamos dizer, da formação interior requerida para a verdadeira compreensão daquela mensagem. Então, isso aí é como se, sei lá, um grupo de bárbaros invadisse lá o MIT, encontrasse aqueles computadores tal, e tentasse mexer, né, com base nos conhecimentos tribais que eles têm. Isso realmente acontece. E, sobretudo, aquelas pessoas que acreditam poder resolver todos os problemas filosóficos por meio da simples análise lógica, esses são os bárbaros que estão mexendo nos computadores. Então eles realmente não entendem nada do que é a filosofia. Eles entendem a filosofia exatamente como aquilo que se transmite nas universidades hoje, sem ter em vista isto que o Pierre Hadot está tentando mostrar, que está subentendido em todos os textos de filosofia antiga. Quer dizer, há uma sequência de exercícios interiores, há uma série de práticas a ser levadas a efeito para criar no indivíduo a correta disposição de espírito para que ele apreenda, vamos dizer, a parcela da verdade que lhe seja acessível. Se você salta sobre estes exercícios, então é evidente, sobra apenas, vamos dizer, a superfície expositiva ou teórica das filosofias. Bom, essa superfície é bastante grande, porque a bibliografia filosófica é enorme, e você pode ficar abordando isso neste nível pelo resto da sua vida, acreditando piamente que você está fazendo filosofia, quando não está. Você está fazendo uma outra coisa que foi inventada pelo establishment universitário atual. Tá certo? Então, quer dizer, quando você está lendo Platão desta maneira, você não está lendo Platão, você está lendo uma outra entidade que foi criada pelo establishment filosófico para fazer as vezes de Platão. Tá certo? Então você pode discutir teoreticamente todas aquelas afirmações, esquecendo que algumas delas não têm um sentido teorético, mas têm um sentido disciplinar. Elas não estão dizendo a verdade, mas estão dizendo o que você deve fazer para você ter o acesso à verdade. Tá certo? Então, isso aí seria mais ou menos como você pegar um manual de jiu-jitsu e você acreditar que você, analisando logicamente o conteúdo daquilo, você está fazendo um treco chamado jiu-jitsu, sem você nunca lhe ocorrer que aquilo deveria ter sido não lido e analisado, mas realizado fisicamente. Então vamos lá. Para todas as escolas filosóficas, a principal causa de sofrimento, de desordem, de inconsciência, são as paixões, desejos desordenados, temores exagerados. A filosofia aparecerá então em primeiro lugar como uma terapêutica das paixões. Tomemos desde logo o exemplo dos estoicos. Para eles, toda a infelicidade dos homens provém de que eles buscam alcançar ou conservar bens que eles arriscam não obter ou que arriscam perder, e de que eles buscam evitar males que com frequência são inevitáveis. A filosofia vai, portanto, educar o homem para que não busque alcançar senão o bem que pode obter, e não busque evitar senão o mal que pode evitar. Esse bem que se pode sempre obter e esse mal que se pode sempre evitar devem, para ser tais, depender unicamente da liberdade do homem. São o bem moral e o mal moral. Só eles dependem de nós, o resto não depende. O resto, portanto, corresponde ao encadeamento necessário das causas e dos efeitos que escapam à nossa liberdade.
Ora, essa distinção, vamos dizer, entre a liberdade e a natureza, o domínio da liberdade, o domínio da natureza, ela, de certo modo, ela está dada, está disseminada em toda a filosofia universal. Quer dizer, você não precisa se... por exemplo, eu me lembro de eu ter chegado a esta conclusão muito antes de eu ter estudado qualquer coisa sobre o estoicismo. Porque ela não é própria dos estoicos, isso aí está disseminado, né, e aparece aqui e ali, e aos poucos você nota claramente isto aí. Quer dizer, se você ficar, por gastar as suas energias lutando contra o inevitável, ou querendo alcançar o inalcançável, você automaticamente já tornou a sua mente escrava de fantasias. Você está literalmente fora da realidade. Tá certo? Então, essa distinção entre aquilo que faz parte, vamos dizer, da estrutura do real e aquilo que está dependendo da nossa liberdade, isso aqui, evidentemente, não é só um princípio histórico, mas é um princípio universal, sem o qual, eu digo, o estudo da filosofia é impossível.